Olá pessoal, continuando a resolução da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, soldado segunda classe, aplicado pela Banca Vunesp no ano de 2012, não é isso? Questão de número 11. A concordância nominal, olha só, hein, prestando atenção, concordância nominal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em, ou seja, temos que procurar a alternativa correta. Não é isso? Muito bem. Explicando para vocês concordância nominal sem usar nenhuma teoria. Observem bem o que eu vou fazer. Ó. Aventura interrompida. Incidentes e acidentes previsto. Tecnologias compartilhada. Arrogância, alertas ignorado. Vítimas do Titanic não sejam vítimas, esquecido. Você acha que está concordando aqui, ó, e vítimas esquecido? Não seria vítimas esquecidas? Arrogância ignorada, tecnologias compartilhadas, incidentes previstos, aventura interrompida. Alternativa A, correta, não é isso? Concordância nominal. Os adjetivos, ó, interrompida é adjetivo, ok? Previstos, adjetivo também. Compartilhada, adjetivo. Alerta, ignorada, alertas, né, fossem... Ó, a arrogância fez com que os alertas do gelo do mar... desculpa, arrogância não. Os alertas fossem ignorados, corrigindo aqui, hein, pessoal, ignorados, e as vítimas dos Titanics, as vítimas do Titanic não sejam esquecidas. Então, adjetivo aqui, o adjetivo deve concordar com o substantivo ao qual ele se refere, não é? Correto, então? Olha aí. Adjetivo concordando com o substantivo. Só na alternativa A isso acontece, ok? Muito bem. Questão 12 a 17 depende do texto que vamos ler a seguir. Soa improvável, sei, mas de acordo com alguns autores, a maior ameaça à humanidade não são as bombas nucleares, nem as mudanças climáticas, são os computadores. Dizem que eles ficarão mais inteligentes do que a gente se isso já não aconteceu e assumirão o controle. Sempre achei essa ideia duvidosa. Consigo entender o perigo dos explosivos atômicos e as mudanças climáticas me aterrorizam, mas os computadores, basta puxar o fio da tomada. Ou não. Foi o que pensei dia desses durante um evento sobre energia renovável. Falava um doutor inglês dos mais competentes. Logo mais, dizia ele, vamos economizar eletricidade através de informática caseira. Ela vai nos cobrar tarifas diferenciadas de acordo com a função de cada eletrodoméstico e o horário. Ligar o secador de cabelo na hora do pico, entre 18 e 22 horas, por exemplo, vai custar uma nota. Já quem quiser ver televisão durante a manhã vai pagar pouco. Os preços serão organizados por um telão feito pela Nintendo, ou talvez outro fabricante de videogames ou celulares, explicou. Todos nós poderemos competir para ver quem economiza mais energia. Não estou inventando nada, ouvi tudo isso do inglês. Ganharemos pontos e dinheiro se, por exemplo, deixarmos de utilizar a escova de dentes elétrica, optando pelo modelo manual. Tive uma revelação paranoica nesse momento. É assim que as máquinas tomam o poder, pensei. Mas logo afastei a ideia. Sou um fã da informática. Gosto dos computadores, até mais do que eles gostam de mim, desconfio. Matthew Shirts, O Jacaré e o Computador. Veja spabril.com.br adaptado para essa prova, ok? Muito bem, então. Próximas questões. Intelecção de texto, né, pessoal? No texto, o autor relata: A experiência de testar computadores projetados para realizar tarefas domésticas.
A recente descoberta de que as máquinas são capazes de controlar alterações climáticas. Isso parece um absurdo, né, pessoal? Um pensamento que teve acerca da informática durante um evento sobre energia renovável, pode ser. A recente notícia de que já se fabricam computadores mais letais do que explosivos atômicos, absurdo também. A gente chama isso aqui de vaca, né? Quando é absurdo é a vaca. E os ensinamentos de um palestrante a respeito de mudanças climáticas que ameaçam a humanidade. O texto não era sobre ameaça climática. Ficamos aí. Ou é a experiência de testar computadores projetados para realizar tarefas domésticas, ou um pensamento que teve acerca da informática durante um evento sobre energia renovável. No texto, o autor relata. Vamos lá. Dia desses, durante um evento, olha só, durante um evento sobre energia renovável, ok? Então, durante esse evento é que ele começou a pensar aí nas coisas, enfim, não é a experiência de testar computadores, mas sim um pensamento que teve acerca da informática durante um evento sobre energia renovável, ok? 13. No trecho, dizem que eles ficarão mais inteligentes do que a gente, se isso já não aconteceu, né? E assumirão controle. Está no primeiro parágrafo isso, né, pessoal? Se isso já não aconteceu. Dizem que eles ficarão mais inteligentes do que a gente, se isso já não aconteceu. A expressão destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido do texto por como isso já não acontecia, portanto isso já não aconteça, embora isso já não acontecesse, em vista disso já não acontecer, e caso isso já não tenha acontecido, essa alternativa correta, né, pessoal? Dizem que eles ficarão mais inteligentes do que a gente, caso isso já não tenha acontecido. Ou seja, pode ser que isso já tenha acontecido. As outras nem fazem sentido. Leiam com calma, vocês vão ver que dá para descartar facilmente, né? Questão 14. A gente viu a 13 agora, né? Está aqui a 14. Segundo a afirmação no primeiro parágrafo do texto, o autor sempre considerou a ideia de que os computadores são a maior ameaça à humanidade. Então, segundo, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Então, segundo a afirmação no primeiro parágrafo, vamos lá, soa improvável, sei, mas de acordo com alguns autores, a maior ameaça à humanidade não são as bombas nucleares nem as mudanças climáticas, são os computadores. Dizem que eles ficarão mais inteligentes do que a gente se isso já não aconteceu e assumirão o controle. Sempre achei essa ideia duvidosa. Consigo entender o perigo dos explosivos atômicos e as mudanças climáticas me aterrorizam, mas os computadores? Basta puxar a tomada. Bom, vamos lá, questão 14. Segundo a afirmação do texto no primeiro parágrafo do texto, o autor sempre considerou acertada a ideia de que os computadores são a maior ameaça? Não. Questionável, consistente, brilhante, plausível? Questionável, né, pessoal? Ele deixa claro lá no primeiro parágrafo isso, né? Ok? Vamos lá? Sempre achei essa ideia duvidosa. Ora, se achou duvidosa, ela é questionável. Questão 15. De acordo com o doutor inglês, no futuro, então, de acordo com o doutor inglês, no futuro, o consumo de energia será tarifado por meio de da informação caseira. Faz sentido, hein? B. Os aparelhos elétricos serão tão econômicos quanto os aparelhos manuais. Isso não. Não está falando isso no texto. C. O uso de eletrodomésticos será proibido. Não, será tarifado com uma tarifa maior. D. Os computadores serão projetados para operarem sem energia elétrica. Isso seria um ótimo futuro, mas não fala no texto não. E. Os eletrodomésticos serão vendidos por fabricantes de videogames ou celulares. De acordo com o autor inglês,
a tela do computador, a tela grande que vai mostrar tudo isso, é que será fabricado, né? Então, o consumo de energia será tarifado por meio da informação da informática caseira, que vai fornecer as informações de que aparelho está sendo utilizado em que horário. É essa abordagem do texto. Questão 16. A partir da leitura do último parágrafo, é correto concluir que último parágrafo, hein, pessoal? É interessante ir lá no texto e ler o último parágrafo. Tive uma revelação paranoica nesse momento. Repare que paranoica não tem mais acento, hein, pessoal, pela nova regra. Então, tive uma revelação paranoica nesse momento. É assim que as máquinas tomam o poder, pensei. Mas logo afastei a ideia. Sou fã da informática, gosto dos computadores, até mais do que eles gostam de mim, eu desconfio, né? Então, aqui na questão 16, né? Fizemos a 15, vamos para 16. A partir da leitura do último parágrafo, é correto concluir que o autor gosta da ideia de que as máquinas sejam capazes de assumir o controle, imagina ser beneficiado se um dia as máquinas controlarem a humanidade, deixa-se convencer de que as máquinas no comando é uma ótima ideia, associa a ideia de que as máquinas possam tomar o poder a uma revelação paranoica e alegra-se com a descoberta de que já está sendo controlado por máquinas. Ora, veja que o autor associa a ideia de que máquinas possam tomar o poder a uma revelação paranoica, né? Ele até mostra isso lá no texto, ó. Tive uma revelação paranoica nesse momento. É assim que as máquinas tomam o poder. Então ele associa a tomada de poder das máquinas a uma revelação paranoica, ok? 17. Pessoal, é claro que as outras ideias, né, você não vai conseguir localizar no texto, mas você deve compará-las, cada uma delas, ao texto, ok? Você está com tempo, volte aí ao texto, ok? Está aqui, ó, se você precisar dar uma olhadinha, pare aí, analise, leia com calma, ok? Responda as questões, verifique. Vamos para 17 agora. Na frase, sou fã da informática. Então, fã da informática. A expressão em destaque pode ser corretamente substituída no que se refere à regência nominal. Quem é fã de alguma coisa. Favorável com, favorável pela, favorável da, favorável a. Bem, fã da informática, favorável à informática. Ninguém é favorável com, nem pela, nem da e nem na. Favorável, adjetivo, rege a preposição a. Favorável a alguma coisa. Sou favorável ao bom desempenho nas provas. Sou favorável à aprovação. Ok? Então, 18. Assinale a alternativa correta quanto à concordância das formas verbais. Olha, concordância verbal. Haviam mais de 1000 pessoas. Pessoal, o verbo haver é um verbo impessoal, correto? Impessoal. E, portanto, não há sujeito na oração, ele deve ficar sempre no singular. Havia, e não haviam, havia mais de 1000 pessoas participando do evento. Essa está incorreta. Ele quer a alternativa correta. Devem ser 2 da tarde. Olha, pessoal, vamos ver como é que eu falaria. Toda vez que eu tiver uma locução verbal, o último verbo é o verbo principal. Quando for concordância verbal, construa a frase só com o verbo principal. Ok? Vamos ver se ele fica no singular ou no plural. É 2 da tarde ou são? São 2 da tarde. Portanto, o verbo auxiliar deve flexionar. Devem ser 2 da tarde. Essa é a alternativa correta. C. Apareceram muitos convidados. Veja, muitos convidados ilustres é o sujeito da oração. Muitos candidatos apareceram. Então, incorreta esta, ok? Pode existir muitas máquinas. É a mesma dica do devem ser. Locução verbal, o verbo principal é o último. Vamos construir esta oração apenas com o verbo existir. Muitas máquinas capazes existem.
o verbo flexionou na terceira pessoa do plural, o verbo auxiliar deveria flexionar, podem existir incorreta. E vão fazer anos que a informática deixou de ser usada. O verbo fazer, pessoal, aqui é um verbo impessoal. Verbo impessoal, igual o verbo haver lá em cima. Oração não tem sujeito, o verbo deve ficar no singular. E aí a mesma dica da locução verbal. Como que eu construiria a oração só com o verbo fazer? Fazem anos ou faz anos? Faz anos, de acordo com a regra mostrada aqui. Faz anos, portanto, vai fazer anos que a informática deixou de ser usada apenas em situação de trabalho. Alternativa B, alternativa correta. Certo, pessoal? Questão 19. A colocação pronominal. Ó, colocação pronominal. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de próclise, né? Quando o pronome vem antes do verbo. Estamos falando de mesóclise, quando vem no meio do verbo. E ênclise, quando o pronome é colocado depois do verbo. Não é isso? Espera-se é uma ênclise. Impõe-se é uma ênclise. Imagina-se é uma ênclise. Considera-se é uma ênclise. Especializou-se uma ênclise. Bem, ele quer a colocação que está de acordo com a norma padrão. Nós sabemos que para que ocorra, por exemplo, a próclise ou a mesóclise, há algumas regrinhas. Vamos analisar então cada uma delas. Ainda, pessoal, é um advérbio. Nós sabemos que quando nós temos uma oração iniciada, por exemplo, com um advérbio, e não tem vírgula aqui, o que se espera é que o pronome seja colocado antes. Então, ainda se espera que o homem tenha o controle sobre as máquinas. Agora, se tivesse a vírgula, ainda vírgula, aí espera-se estaria correto. Portanto, esta incorreta seria um caso de próclise, advérbio sem vírgula, eu uso próclise. B. Os explosivos atômicos são perigos os quais. Veja, um pronome relativo, o qual, a qual, os quais, as quais, ou o que, quando é igual aos quais, é um dos casos que atrai o pronome para antes do verbo. Os explosivos atômicos são perigos que se impõem à humanidade. Portanto, seria próclise, não ênclise. C. Já não... Olha, partícula não é um daqueles que atraem o pronome para antes do verbo, ou seja, próclise. Já não se imagina um futuro. Quando tem uma partícula negativa, ela atrai o pronome, é próclise. D. Ninguém, pronome indefinido ou palavra negativa, atrai também o pronome para antes do verbo. É caso de próclise, também está incorreta a ênclise. Agora aqui, ó, o doutor inglês... Ok? É só o sujeito da oração. O doutor inglês especializou-se, ok? Não há razão forte para a próclise, portanto eu uso a regra geral da língua portuguesa, que é a ênclise. Não há nenhum caso aqui, como mostrado acima, de exigência da próclise, portanto está correta a alternativa E, ok? Mais uma vez sobre esse assunto aqui, pessoal, é bom que vocês assistam o nosso curso de gramática, façam o curso, né? Para que vocês possam, na aula de próclise, ênclise e mesóclise, tem memorização para tudo isso, vocês vão guardar com facilidade, ok? 20. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente. Vamos ver a crase, né? Vamos relembrar a crase. A crase é uma regra positiva, mas nós vamos dar aqui casos de não crase. Por exemplo, não uso a crase. Não usa a crase em que situações? Não usa a crase antes de palavra masculina, não uso a crase antes de verbo, não uso a crase antes de palavra que estiver no plural, se o a estiver no singular. Então vamos lá. Houve um congresso dedicado à discussão. Vamos lá. Quem se dedica a alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Quem se dedica a alguma coisa. Não é isso? Inicia uma oração com a palavra discussão. A discussão aconteceu no anfiteatro. Então, o verbo transitivo indireto pede a preposição.
A palavra discussão pede o artigo e, portanto, aí eu tenho, então, a crase está correto. Então, assinala a alternativa que acento de crase está empregado corretamente. A está correta. Vamos ver a B. Vários especialistas foram convidados a participar. Participar é verbo, né, pessoal? Verbo. E antes de verbo, ó, não uso crase. C. E é claro, né, não se usa crase pela razão do... A crase C, pessoal, o que é a crase? Crase é preposição mais artigo. Como é que eu vou ter um artigo definido, feminino, singular, antes de um verbo? Artigos ficam antes de substantivos, portanto, incorreta esta. C. A palestra do inglês foi interessante. Então, a palestra do inglês foi tão interessante que agradou a todos. Todos é um pronome indefinido. Diante de ideia indefinida, nunca tem crase. D. Após a palestra, ele respondeu a olha, artigo indefinido. E antes de artigos indefinidos, palavra indefinida, não se usa crase. Haverá um novo encontro para voltarmos a esse tema. Tema é masculino, o tema. Não poderia ter, então, o artigo, preposição tudo bem, mas o artigo a não estaria presente. Portanto, não há crase. Ok, pessoal? Bem, com isso terminamos aí. Resolvemos a prova toda da Polícia Militar, a prova toda de português, né? Da Polícia Militar do Estado de São Paulo, soldado segunda classe, que é sempre um excelente treinamento de gramática, principalmente dos concursos da VUNESP, ok? A interpretação de texto não é tão difícil, mas a gramática é razoavelmente exigente dentro das regras e é importante a gente fazer os exercícios para treinarmos, principalmente os nossos alunos aí que já fizeram o curso normal nosso de gramática. Vale a pena, se inscreva nele, e quem não fez, quem não conhece, está em tempo ainda de fazer sempre, ok? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.